E hoje nós vamos para o capítulo 2, intitulado Eu vou iniciar, Qual é o conforme a gente problema? sempre, conforme a gente tinha combinado, eu interrompi você, né, com o Não, título do mas capítulo. tudo bem. A gente gosta de iniciar, gente, com uma espécie de um centramento, né? Eu falo, vamos respirar profundamente, nem que não feche os olhos, de repente a pessoa está trabalhando, não pode, mas que ela se centre aqui e no agora, né? Coloque a intenção de absorver o máximo de conteúdo, de conseguir realmente absorver aquilo que ela está precisando, né? Conseguir se conectar com esse momento. Então, eu vou pedir para que todos respirem profundamente, se conectem com aquilo agora. Luiz e Rei tinha esse hábito, né, de acreditar que a gente está sempre protegido, que existe uma força maior que nos protege. Então, independente da sua religião, do seu credo, do modo como você encara a espiritualidade, a gente se conecta com o ser maior, com o todo, né? O criador de tudo que há. Então, respira profundamente, se conecta e vamos à leitura. Vamos lá. Então, o capítulo 2 ele começa assim: qual é o problema? É seguro olhar para dentro. E aí, um tópico aqui, o primeiro tópico, ele fala sobre muitas crenças que nós temos e carregamos ao longo da nossa vida, né? Uns mais, outros menos, mas temos. Eu vou falar de algumas e Claudinha e Jefferson vão falar de outras, e aí eu vou falar sobre essa. Meu corpo não funciona. Ele dói, sangra, lateja, purga, vibra, incha, vacila, anda, envelhece, não consegue ver, não consegue ouvir, está apodrecendo, etc. Mas tudo que você criou, vocês já ouviram ou já pensaram coisas assim? A metodologia de Luiz e Rey, uma das grandes pilares da metodologia é realmente acreditar que tudo o que a gente acredita verdadeiramente se torna realidade. Então, se a gente acredita que o nosso corpo, que ele não funciona bem, é exatamente dessa forma que ele vai funcionar mal. Então, a gente precisa, de fato, olhar para isso. Aí entra um segundo tópico. Meus relacionamentos não funcionam. E aí vem uma série de crenças, né, que nós podemos ter essas ou outras, ou enfim, cada um é diferente, tem sua forma de ser, de pensar e de agir, mas cada um da sua forma. Então, meus relacionamentos não funcionam. Eles são sufocantes, são ausentes, são exigentes, não me apoiam, sempre me criticam, não me amam, nunca me deixam a sós, implicam comigo o tempo todo, não querem se importar comigo, me espizinham. Jamais me ouvem, mas mais tudo o que você possa ter criado. Sim, também já ouvi várias dessas crenças. E aí, gente, mais uma vez eu digo, se a gente acredita que os nossos relacionamentos não funcionam bem, que nós não somos merecedores de ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos de verdadeiro amor, relacionamentos que nutrem, se a gente não acredita nisso, a gente não vai ter relacionamentos assim. A gente vai ter relacionamentos ruins e capengas. E aí eu passo o bastão para Jefferson.
Na verdade, nesse capítulo, ela nos apresenta várias crenças limitantes, né? Crenças que nos limitam, que nos fazem ter medo, dor, angústia. E aí ela sempre vocês podem notar que existe uma palavra negativa, né? Meu corpo não funciona, meus relacionamentos não funcionam, né? E aí ela vai continuando dizendo outras duas coisas importantes, né? Minhas finanças não funcionam. Muita gente diz isso, né? Ah, minhas finanças não funcionam. E agregado a isso estão várias crenças. Ah, minha finança não existe. Raramente está presente. Eu nunca tenho o bastante. É uma coisa inatingível. Ah, meu dinheiro vai mais rápido do que vem, né? Não são suficientes para cobrir as despesas. Ah, o dinheiro escapa pelos meus dedos, né? Alguns de vocês certamente já disseram, né, alguma vez isso. Então a gente precisa pensar, refletir, né, sobre essas crenças, sobre esses pensamentos, em sua grande maioria negativos, que nós temos sobre os fatores relacionados à vida, né? Que aí casa com a próxima crença que ela diz: minha vida não funciona. Olha só que coisa interessante. Você dizer, minha vida não funciona. Então, apesar de tudo que você está vivendo, de todos os momentos, sejam eles quais forem, você afirma que sua vida não funciona. Não está indo para frente. Não está dando certo. Né? A gente tem costume de ver esse lado negativo. Então, algumas crenças que a gente possa ter pensado alguma vez. Ah, nunca consigo fazer o que eu quero. Nunca consigo agradar ninguém. Não sei o que eu quero fazer. Nunca há tempo suficiente para mim. Minhas necessidades e desejos sempre ficam de fora, porque eu sempre estou olhando só para o outro, né? Ah, eu só estou fazendo isso para agradar fulano, né? Ninguém se importa com o que eu quero fazer, só eu me importo com o que os outros querem fazer, né? Ou coisas para se colocar para baixo, além de todas essas, né? Como, eu não tenho talento, não consigo fazer nada direito, tudo que eu faço dá errado. Ou então, eu sou muito procrastinador, né? Nada jamais dá certo para mim. Gente, olhe, nada jamais dá certo para mim. Analisem essa frase, olha, nada jamais. Duas palavras negativas, né? Duas palavras de reforço dentro de uma única frase. Nada, jamais, né? Então pense bem, pare e pense, né? Então observe o quão negativo, né? O quanto de negatividade está contido nessas frases, né? Então podemos pensar que isso traz alguma coisa de bom para a gente, né? Nada jamais dá certo para mim. A gente pode pensar que isso pode trazer alguma coisa boa para nossa vida, né? Então, a Louise Hay sempre pergunta aos seus clientes, né, o que está acontecendo em sua vida. Porque a partir dessa pergunta, né, ela vai poder analisar, né, de acordo com as respostas, porque geralmente os clientes respondem com uma ou várias frases dessa, que a gente já colocou aqui, né? Mas ela questiona, será que realmente a pessoa sabe qual é o verdadeiro problema? Né? Será que quando a gente diz assim, o que está acontecendo em sua vida? Será que o que você responde assim de pronto é o que realmente está acontecendo? Né? Ou você está ali refletindo e colocando um padrão de crença para fora apenas? Né? Porque ela diz que as queixas são efeitos exteriores de padrões de pensamentos que eu tenho internamente. Né? Então, existe sempre um padrão, gente, que está mais profundo e que às vezes nós nem queremos descobrir, nós nem queremos saber, mas existe um padrão ali, né, que está acontecendo em nossa vida. Talvez desde a nossa infância, né, mas a gente não queira olhar
para isso, né? Prestar atenção. Então, a Louise Hay, ela sempre presta atenção às posturas corporais, às expressões faciais, né? Mas, sobretudo, presta atenção às palavras, né? Porque na fala nós dizemos muitas coisas, né? Então, pensamentos e palavras, nós já vimos isso aqui em lives, né? Em outras lives, que por sinal estão todas gravadas no nosso Instagram aqui, nós três. Então, pensamentos e palavras criam nossas experiências futuras. Pensamentos e palavras criam nossas experiências futuras, né? E a gente tem que entender que as palavras que dissemos, elas dão indicação, gente, das nossas crenças, né? Então, quando a crença é encontrada, o trabalho começa. Porque muitas vezes, né, desculpa aí tá aqui, mas eu acho que é uma coisa interessante. Muitas vezes a gente se habitua a andar distraído de nós mesmos, sem ter a consciência do que a gente está sentindo, do que a gente está pensando. A gente vai vivendo ao acaso, né? E a gente não tem essa consciência, a gente não tem consciência de como está o nosso padrão de pensamento. Mas quando a gente começa a entender que tudo que a gente pensa e que tudo que a gente afirma está criando o nosso amanhã, está criando o nosso futuro, a gente começa a ter um cuidado maior. Então, eu acho que é sobre isso, que é muito importante. E aí entra, né, outro ponto outro pilar muito forte da metodologia, que são as afirmações positivas, que é onde a gente vai combater essas crenças negativas, mas aí isso vem depois, né? É verdade. Muito bem colocado aí. Suas colocações são muito importantes, né? A gente vai falar de afirmações positivas com certeza. E para dar continuidade, eu quero comentar primeiro o título do capítulo de forma breve. O que está no título do capítulo 2? A pergunta é a seguinte: qual é o problema? E aí, em sequência, está escrito assim: é seguro olhar para dentro. Então, ela vai nos convidar a entender que aquilo que a gente acredita que é o problema, de fato não é o problema. Então, a pessoa fala, não, mas eu estou com muita dívida, eu estou com uma briga, um negócio na justiça, um monte de problema, né? Que é o dia a dia da pessoa. E aí ela vai dizer assim, sei. E aí ela começa a fazer as perguntas inteligentes, né? O que está acontecendo na sua vida, como que está a sua saúde, ela vai investigando, daí, como bem o Gerson colocou, ela observa as palavras que a pessoa traz. E essas palavras vão dar sinais de como a pessoa realmente está se sentindo. Porque, como a gente já falou em vários momentos, e agora vocês dois acabaram de repetir, o que acreditamos sobre a filosofia é que os pensamentos e as palavras criam as nossas experiências. Então, se a gente sabe que os pensamentos e as palavras criam as experiências, a gente tem que ficar alerta com isso. E aí ela vai dizer se tudo isso que você está vivendo é resultado desse padrão mental que você criou a partir do que você acreditou, provavelmente, na infância e em outros momentos da vida. Então, a pessoa chega muito endividada, por exemplo, na constelação a gente fala que a pessoa sente que alguém deve para ela. Né, a família, uma visão do Bert Hellinger, que não devia nem colocar aqui, mas só para ilustrar. Então, a pessoa tem um padrão mental de dívida, e aí ela vai criando dívidas. O que está vibrando na mente dessa pessoa? E aí, para descobrir as crenças, né, que a gente chama de crenças limitantes. E olha, gente, eu tenho me aprofundado no estudo de neurociências, de tudo quanto é questão sobre a mente, e a maior parte dos estudos trazem essa ideia de que você tem que mudar o seu padrão de crença limitante, limpar as crenças limitantes para abrir caminho para as crenças fortalecedoras, que aí vem, como a Rê falou, a partir delas, né, o que a gente usa como técnica são as afirmações. Então, como que a Louise Hay começou, tudo que a gente está falando desse capítulo, na verdade, é um passo a passo que ela realizava com os clientes dela. Então, quando ela escreveu o livro, ela já estava num processo de atendimento individual,
de atendimento em grupo, de workshop. Então, tudo que ela praticava com esses clientes que funcionava, ela colocou no livro para a gente ter isso aí como ferramenta. E aí, um primeiro exercício que vai aparecer nesse livro é o chamado do exercício Eu Deveria. E aí ela pede para os clientes que peguem papel e caneta, e aí, quem for assistir a live depois, né, pode fazer o exercício com calma, que é fazer o seguinte, é pegar uma folha e escrever lá 5 ou 6 modos de terminar a seguinte frase. Então, a frase vai começar como? Eu deveria. Então, você vai escrever isso em 5, 6 linhas e completar. O que a gente está investigando aqui? O que você acha que deveria? Então, vamos lá. Por exemplo, normalmente o que os meus clientes de cara vêm falar eu deveria ser mais magra, né, as mulheres. Eu deveria ter um salário melhor, os homens. Eu deveria suprir a minha família. E aí, assim por diante, né? Eu deveria ter uma faculdade X. Eu deveria ter feito o curso tal. Então, as cobranças internas. Ela vai chamar nossa atenção para essas cobranças. O que a pessoa vive se cobrando. Então, normalmente, ela pede para a pessoa escrever, né? Daí ela diz assim, ó. Eles terão de escrever 5 ou 6 modos de terminar a sentença, que é essa frase. Alguns acham difícil de começar e outros têm dificuldade de parar, né? Então, grande o nível de autocobrança. Então, eu peço que leiam a lista para mim, começando cada sentença com eu deveria. E à medida que terminam cada uma, eu pergunto, por quê? Então, assim, para a gente investigar de forma breve, né, o que poderia ser uma pergunta. Eu deveria ter um salário maior. E aí ela vai e pergunta, por quê? E aí, essas respostas rápidas, eu costumo fazer assim com as pessoas que eu atendo, falo resposta rápida, a primeira coisa que veio. Normalmente vem uma resposta do tipo assim, porque meu pai ia ficar feliz, ou porque a minha mãe acha que isso seria bom. Aí ela diz o seguinte, ela conta aqui algumas respostas, né? Minha mãe disse que eu deveria, porque eu tenho medo de não fazer isso, porque eu tenho de ser perfeito, porque todo mundo faz isso. Essas ideias malucas que a gente tem a respeito de coisas que a gente acha que tem que fazer, né? Aí ela diz assim, essas respostas mostram onde eles estão emperrados em suas crenças e que limitações eles pensam que tem. Então, ela diz assim, que ela, na sequência, ela faz um comentário sobre a palavra deveria. Ela comenta que ela acha que a deveria tinha que ser eliminado do vocabulário, porque a gente não devia se cobrar tanto, né? Então, ela diz assim, que a palavra deveria indica que sempre estamos errados, né? Ou estamos errados, ou estávamos errados, ou estaremos errados. Essa é a ideia. Então, a gente fica sem liberdade de escolha. E o segredo dessa filosofia, gente, é descobrir o poder que está dentro da gente. Então, quando eu digo estou errado, eu não tenho poder de melhorar. E aí ela muda para uma outra palavra. Ela diz assim, que ela substitui pela palavra poderia. E aí, depois dessa conversa sobre o deveria, ela pede para o cliente que releia a lista. E aí pede para ele dizer assim, se eu quisesse de verdade, eu poderia. Por exemplo, digamos que a pessoa disse que deveria fazer a faculdade X, né? E aí, quando ela fala, e por que não faz? Aí a pessoa vai dizer, vai entender, porque eu não quero, porque era um sonho do meu pai, era um sonho da minha mãe, era um sonho de alguém, não era meu. Então, esse exercício é extremamente poderoso. O que a gente propõe aqui, pessoal, é um estudo do próprio funcionamento da mente, né? Porque crença, no sentido que a gente traz aqui, não é crença religiosa, é aquilo que você acredita sobre algo. Então, as crenças que a gente desenvolve sobre relacionamento, sobre dinheiro, sobre saúde, são pautadas nas nossas experiências. Então, por que você faz o que faz? A Renata colocou alguma coisa nessa linha aí, né? Por que a gente não sai do automático, para de fazer as coisas sem pensar e começa a refletir? Então, dá um pouquinho de trabalho,
tem que fazer o exercício, tem que sentar, tem que escrever, tem que olhar para dentro. Então, no começo do capítulo, ela fala, é seguro olhar para dentro. Por que que eu estou insistindo nesse termo aqui, nessa frase? Porque eu conheço pessoas, eu atendo pessoas que falam para mim, eu tenho medo do que eu vou encontrar. Eu não quero olhar para dentro, porque tem medo das memórias, daquelas coisas que experienciou e acham que é um bicho de 7 cabeças. Agora, o segredo é encarar sempre é melhor do que fugir. Porque quando a gente foge, eu acho que já dei um exemplo da rolha, né, da cortiça que você segura em cima da água. A rolha seriam as crenças. Você fica se prendendo embaixo da água. A hora que ela sobe, ela estoura na sua cara, né? Porque os problemas, eles vêm. A uma hora a conta chega. Então, o ideal é que a gente olhe logo para esses problemas, descubra essas crenças e tome a decisão de mudá-las. Então, como é que a gente faz para mudá-las, né? A gente vai primeiro descobrir o que está errado, o que a gente percebeu, né, que a gente está se cobrando. Ela sempre fala que a gente deve parar, que o que deve, o deve nem é para usar, né? Mas que é muito bom quando a gente para de se cobrar tanto, que é uma das estratégias, né? Que a gente deve se amar mais. E com essa lista do deveria, você vai descobrir, então, o que você está fazendo que nem é do seu exato interesse. E aí então, só retomando rapidamente o exercício, você escreve a lista do deveria, muda para eu poderia. Então, eu poderia, se eu realmente quisesse emagrecer. Aí ela pergunta gentilmente, por que não faz? E aí você percebe que eu, de fato, não quero. Então, eu estava querendo emagrecer para agradar a sociedade, para me vestir de acordo, entende? E aí, com essas listas, né, em mente, você vai começar a descobrir o que realmente, porque você se critica no dia a dia, tá? Então, quando toma consciência, pode tirar a coisa da lista do deveria. De repente, você nem está afim de ficar magérrima o corpo da Gisele Bündchen, porque você nem vai desfilar, né? Então, você pode se sentir melhor com aquilo que você tem hoje, tá bom? Aí ela diz assim, que na filosofia dela, que ela explicou no capítulo anterior, né, a gente acredita que a realidade é muito simples. Ela acredita, eu também acredito, e aqui, né, as pessoas que estão nessa live comigo aqui fazendo essa leitura também. Então, o que tem de fato? É o que damos, recebemos. O universo apoia plenamente cada pensamento que escolhemos ter e acreditar nele. Então, quando somos pequenos, aprendemos como nos sentir sobre nós mesmos e sobre a vida através das reações dos adultos que nos cercam. Sejam quais forem as crenças, elas serão recriadas como experiências à medida que crescemos. Então, tem gente que ainda não acredita, né, nessa questão inconsciente desse padrão mental que a gente recebe lá da infância. E enquanto você não acreditar nisso, não se sentir capaz de olhar para essas crenças, você fica preso, você fica travado e bloqueado. Então, eu convido vocês aí a fazer esse exercício com bastante cuidado, com bastante calma, porque certamente ele vai ajudar, tá bom? E uma coisa assim muito interessante, né, que Luiz e Rei fala e que assim eu concordo 100% é que assim a nossa história, ela pode ser muito mais generosa do que a história que a gente conta sobre ela. Porque muitas vezes o nosso olhar está ali carregado de coisas negativas, porque infelizmente o ser humano ele tem uma propensão ao negativo, né? Se o copo está pela metade, você pode escolher olhá-lo como meio cheio ou como meio vazio. Então a escolha é sua. E isso isso cabe a nós desejar mudar. Cabe a nós, não é fácil, mas nada na vida é fácil, mas é possível. E aí a gente vai falar um pouco sobre amar o eu, sobre a
importância da gente verdadeiramente se amar, porque é outra coisa que assim que Luiz Rey falava muito, né, que se a gente não se ama verdadeiramente, a gente pode conquistar tudo nessa vida, mas tudo que a gente conquistar só vai representar uma euforia momentânea, não se sustenta, se dissolve com o tempo. E vocês podem ver, por exemplo, se a gente compra algo novo, né? A gente passa uma semana, a gente passa um mês, a gente passa na maior euforia e tal, mas depois aquele novo passa a ser comum. E aí a gente nem dá mais importância. Aí normalmente a gente já substituiu por uma outra coisa. Mas quando a gente se ama, gente, verdadeiramente, quando a gente se ama, quando a gente se aceita incondicionalmente, compreendendo que nós somos seres de luz e sombra, seres em evolução, então nós temos uma série de coisas aí que precisam realmente ser melhoradas, mas que nós, na nossa essência, somos incríveis e precisamos realmente nos amar verdadeiramente. E quando isso acontece, a nossa vida muda e tudo muda. O Renata, amor. Oi, esse o amor que, desculpa, esse o amor que você está falando é Roberta. Fez um comentário aqui e eu eu não acho que consegui. casa. Pronto, aí eu acho que casa. Ela botou assim, ó, qualquer pessoa é a pessoa certa, a diferença. Aí é que alguém vem para te amar e outra vem para te ensinar a se amar. E isso é muito real. Aí você comenta junto com essa parte que justamente casou com a parte, por isso que eu tô dizendo a Fale um você. pouco, Jé, fale. Eu não tinha lido, porque se eu fosse ler, eu ia perder o raciocínio. Mas Não, fala um pouco mas sobre isso não, também. mas cabe justamente nisso que você vai falar sobre essa parte do amor ao eu, né? Exatamente. Particularmente, eu acredito que não se trata de uma pessoa certa ou errada, mas de uma pessoa que vem ali para contribuir de alguma maneira conosco, né? Ou para Que, nos que ou para gente ou amar, é ou para gente pegar. bênção, né? Ou é bênção ou é lição, né? Ou é bênção, vem reforçar, né, que a gente realmente é incrível e é, que a gente, apesar das nossas sombras, que a gente é uma pessoa muito especial, ou se for uma pessoa diferente, que venha com o intuito de nos desvalorizar, nos reforça a nos amar ainda mais. Porque às vezes, né, a gente julga, quer realmente julgar, é a pessoa certa, é a pessoa errada, mas a gente tem que pensar que, às vezes, as pessoas se aproximam, né, Claudinha, de nós, porque elas refletem o nosso padrão. O padrão que a Exatamente. gente, o padrão, né? Então, se eu acho que eu não sou merecedor, se eu acho que eu não tenho amor, então eu vou encontrar, né, uma pessoa, concorda, Claudinha? É, Jefferson, na verdade, eu acredito que todas as pessoas com as quais eu convivo, elas estão conectadas a mim a partir de um padrão vibracional. Então, se eu estou vibrando de alguma forma nesse padrão mental que não me sinto digna nem merecedora, normalmente eu vou atrair pessoas que vão reforçar isso, que é o que a Louise Hay falou aí nesse trecho que eu li, né? Isso. Que nós aprendemos isso e que depois a gente vai recriar essas experiências à medida que nós crescemos. Então, a gente acha que merece o quê? Olha, isso é muito importante, gente. Vamos fazer É, um é comentário aqui, verdade. uma parte sobre isso, porque às vezes a pessoa ela acha que ela está vivendo uma situação muito difícil, né? Que ela é vítima. E aí, Luiz Reis nos convida a olhar para isso e entender que ninguém é vítima. Que em alguma medida você Atraiu. vibrou, você pensou e magnetizou essa experiência. Então, essa é a É. deixa aí. Hoje em dia, eu já não penso mais, alguém me fez algo.
mesmo que a pessoa realmente tenha feito. Eu acredito que eu vivi aquilo porque eu estava vibrando numa experiência que pedia aquilo, uma vibração que pedia aquilo, tá? Então é assim que eu acredito. É. Exatamente. Que E bom aí aí, que bom que ela levantou, né, essa questão aí, bem na com hora certa. certeza. E uma coisa, uma sugestão que eu vou fazer para nós, né? Porque a gente está aqui também aprendendo, é É, quando um estiver falando e alguém comentar, o outro lê e faz feito o Jefferson fez ou responde, porque quem está falando, se for olhar, eu é, às vezes me perco. Aí eu tinha eu não visto, olho mas também. não tinha lido. Aí a gente pode ir criando essa dinâmica que é legal, que a gente vai construindo aqui com vocês, Isso, né? Com eles que estão aqui é. com a gente, né? E aí, gente, uma coisa que assim, que Luiz e Rei fala e que eu acho sensacional, é que assim, que o amor que a gente tem dentro da gente é a força curativa do mundo. Ele poderia cuidar, ele poderia curar o mundo inteiro. Agora, se a gente usar esse amor para curar só a nós mesmos, já é grande coisa que a gente está fazendo, sabe? Então vamos, gente, vamos reforçar, vamos aprender a nos amar se a gente está precisando aprender. Então vamos nessa caminhada, porque é incrível, é fundamental, sabe? É saudável, é curativo. Então, aqui, ó, o amor é, é o remédio milagroso. Amar nós mesmos é algo que realiza milagres em nós mesmos. Não estou falando sobre vaidade, arrogância ou, ou convencimento, pois isso não é amor, mas somente medo. Falo sobre ter um grande respeito por nós mesmos e uma gratidão pelo milagre de nosso corpo e de nossa mente, e pelo milagre de estarmos vivos, porque a vida, gente, é um milagre, e a gente pode escolher, sim, como a gente vai viver. Tem uma coisa até que vai talvez fugir um pouco disso, mas que eu acho interessante, e que eu e Claudinha, a gente brinca muito sobre isso, assim. Muitas vezes a gente passa por situações na vida que são situações muito difíceis e tal, e às vezes a gente fica até meio que querendo morar ali naquele lugar, mas a gente não deve permitir isso. Desculpa, gente, é que eu tô com uma gripe imensa, e aí quando eu fico falando muito, eu termino tossindo bastante. E aí, me perdi. Fui tossir, me perdi. Você estava Sobre o falando fato E da aí, gente falar de não ficar no problema, né? Que a isso, gente até tem autorização para sentir, mas não pode estacionar nele. morar ali naquele lugar, porque não é, é, isso não é saudável. Então, que é o querer que muita gente sair, faz, né? exatamente. Então, outra questão que é muito interessante é que, assim, vamos dar uma olhada em alguma das formas de não amarmos a nós mesmos. Então, alguns pontos que demonstram que a gente não está se amando. Quando a gente se censura demais ou se critica, gente, a crítica é assim, é terrível, é um tiro no pé pro auto-amor. Desculpa, gente. Aí outra questão, temos medo, outra questão que pode significar é Temos medo ter de cobrar um preço razoável pelos nossos serviços, é isso? exatamente, é outra forma que demonstra que realmente a gente não está se amando como deveria. Já assuma aí esse finalzinho, que agora desatou uma tosse. Certo. Então, ó, veja bem, o que é nessa parte, né? O que é que Luiz e Rei quer nos dizer? Que nós precisamos olhar um pouco, ser mais generosos conosco,
né? Nos amar, procurar nos amar, né? Que a gente sabe que não é uma tarefa tão fácil, porque a gente sempre aprende a amar o outro, a cuidar do outro, a dar presente ao outro, a agradar o outro. Mas aonde está você? Aonde está nós mesmos nessa nossa relação aqui? Né? Aonde fica? Que lugar eu ocupo, né? Nessa vida? Então, vamos refletir um Jefferson, pouco sobre isso, né? posso contribuir um pouquinho aí? Você viu a Pode. lista que ela colocou? Ela Sim, coloca na lista assim, ó, que uma forma da gente perceber que não está se amando é sim, criar doença e dor no sim, corpo, é sim. criar dívida, viver no caos, né? Às vezes a casa está toda desorganizada, a vida está toda bagunçada, atrair amantes e parceiros que nos diminuem. Então, veja aquilo que a gente falou da autorresponsabilidade. Em nenhum momento ela vai dizer que aquele ser está te fazendo mal. O pessoal tem uma mania de falar, relacionamento tóxico, né? Todo mundo te faz mal, mas e você? O que você está fazendo para atrair esse tipo de relacionamento? Então, só essa Justamente contribuição aí. o perfeito. O que você está fazendo com você e para atrair, né? Esse tipo de padrão que você está atraindo, o que você atraiu nesse momento, né? E muitas Quer vezes falar mais, Renato? e muitas vezes acreditar que nós não merecemos, que nós não merecemos o melhor, que nós não merecemos ganhar dinheiro, que nós não merecemos prosperar, que nós não merecemos ter um relacionamento bom, ter um relacionamento que nutra, ter um relacionamento saudável e por aí vai. Então, tudo isso são algumas formas que a gente usa no nosso dia a dia que demonstram que a gente não está se amando, que a gente está precisando aprender a se amar. E, e, e complementando, olha que coisa interessante, não é, Renata? Ela coloca, ainda nessa parte, que veja como a gente tem esse costume, vamos pensar bem, né? A sempre ir para o lado negativo. Então, se nosso parceiro está cansado e mal-humorado, o que é que a gente imagina? Imaginamos o que nós fizemos de errado para causar isso. Mas a pessoa só está cansada, está ali num dia de mau humor, né? Mas a gente pensa o quê? Que é nossa responsabilidade, né? Então, assim, alguém nos convida para sair uma ou duas vezes e depois não telefona mais. O que é que a gente pensa? Pensa que deve haver algo de errado em nós. Ou seja, a Quando na gente não se. verdade, quando na verdade, provavelmente não tem nada a ver. A pessoa está só vivendo a vida dela, né? Está só cumprindo o cronograma da vida dela. Pois é, então, olhe como aí a gente pergunta, né? Como está a sua autovalorização? À medida que você, né, quer pensar, quer ficar pensando e vibrando nesse padrão, né, de pensamento. E aí Posso ela fazer mais entra uma no. Ah, observação? pode. Hoje eu tô. Com É que certeza. aqui, Sabe? Jefferson, existe um limiar muito, muito tênue entre a gente se responsabilizar pela vibração que a gente está e se cobrar porque a gente não está na vibração que a gente deveria, né? Então, se a gente não É, olhar para isso com amor, também a gente pode cair numa armadilha. Então, o segredo, talvez, para mim, funciona assim. Eu me amo, me aprovo, sempre, mesmo quando eu não sou perfeita. Essa é a minha afirmação favorita. O outro tem o direito de ser, sentir, pensar e fazer o que ele quiser. Muitas vezes ele não vai me agradar e eu também não vou agradá-lo, né? Então eu não vou ficar esperando que o outro me faça feliz, eu mesma tenho que fazer, né? Então se o parceiro chega mal-humorado, em vez de ficar pensando, o que será que eu fiz de errado? Eu posso pensar, por que eu atraí uma pessoa que está sempre de mau humor? E não culpar ele por ele ser uma pessoa que está de mau humor, mas entender o que dentro de mim que está atraindo pessoas com essa vibração, com esse isso comportamento. mesmo. É verdade. E aí ela termina essa parte justamente.
para a gente refletir, né? Como você expressa sua falta de autovalorização? Uma coisa aí para todo mundo pensar, né? Bom, aí ela fala sobre a perfeição dos bebês, né? Porque de onde se originaria isso, né, gente? A partir do momento em que a gente pode pensar que os bebês, eles são perfeitos. Eles são cheios de amor, eles são perfeitos ali, eles não têm medo de pedir o que querem, eles se expressam, né? Expressam livremente as emoções, né? Eles adoram as partes do corpo, eles não querem ser magro, não querem ser gordo, não têm esse desejo, né? De corresponder, entende? Ao que nós, quando entramos na cultura, né? E assim, a gente aprende, a gente passa a se cobrar, a querer, né? Então, assim, veja, os bebês adoram as partes do corpo, né? Eles brincam, eles se arriscam, eles têm coragem. Os bebês não se preocupam com julgamentos. Olha que coisa interessante. Então vamos pensar quem éramos antes, né? Quando a gente nasceu, né? A gente tem que pensar que nós éramos assim, corajosos, não estávamos preocupados com julgamentos, né? Mas depois, o que foi que aconteceu? Nós passamos a ouvir e a aprender com os adultos, muitas vezes, né, ao nosso redor, e apenas reproduzimos. Então, por isso que aquele exercício, né, de substituir o eu deveria por eu poderia, né, é importante para que a gente reflita. Então, eu deveria ser mais magro, mas por quê? Você quer ser mais magro? Esse é o seu desejo real, né? Ou existem coisas aí por trás que estão fazendo que você queira, deseje isso? É como a história do filho que vai ser médico, por exemplo, porque o pai quer, porque o pai não foi, né? Então, mas será que você queria ser ou você está querendo realizar o desejo de uma outra pessoa? Então, é muito importante a gente poder refletir sobre isso, né? E aí, Louise Hay disse que o trabalho dela é levar justamente a gente de volta à época em que nós sabíamos realmente como era nos amar, que seria essa época, né? Primeira aí, onde a gente realmente tinha toda essa liberdade, esse amor, né? Esse amor. E aí, eu vou falar agora sobre o segundo exercício dessa parte do capítulo, gente, que é um exercício que para muitas pessoas, ele é bem difícil, né? Que é o exercício do espelho. Então, eu vou explicar, depois eu comento, certo? Então, você vai pegar um espelho, certo? Você vai fazer esse exercício. É uma sugestão, né? Você vai pegar um espelho, pode ser um espelho pequeno, o espelho do seu quarto, mas você esteja sozinho ou sozinha, né? Você vai olhar bem nos seus olhos, vai dizer seu nome e vai dizer a seguinte frase. Por exemplo, eu, né? Jefferson, eu o amo e eu aceito exatamente como você é, né? Renata vai dizer, Renata, eu a amo e a aceito exatamente como você é. Claudinha vai dizer, Claudinha, eu a amo e a aceito exatamente como você é. A, Você vê que é um exercício que parece ser simples, mas que as reações elas são diversas. Tem gente que chora, tem gente que tem raiva, tem gente que nem consegue se olhar e dizer para si mesmo verdadeiramente isso. E tá tudo bem, porque isso é o início da relação com você mesmo, né? É um passo que você pode dar para restabelecer essa relação com você mesmo. Então, por mais que você é, perceba alguma coisa ali de frente ao espelho que você não está sendo verdadeiro, ou que você está com raiva, ou que você não consegue dizer, mas tente. E vá tentando,
né? Vá tentando, aí porque ela diz que justamente é isso, é o início da relação com você mesmo, olhar no espelho e dizer, eu me amo e me aceito de qualquer maneira, eu me aceito como eu sou, né? Então, porque geralmente nós já começamos a olhar no espelho com a intenção de quê? De encontrar algo errado, de nos criticarmos, de fazer um julgamento, né? Então, assim, e o que é que a gente quer? Nos tornar, quando a gente olha no espelho e já se critica, já se julga, né? A gente quer se tornar ali o mínimo aceitável. Então, a gente vai olhar nos detalhes para encontrar a crítica, porque a crítica é mais fácil, não é verdade? E aí, muitas vezes, a gente fica insatisfeito e passando a vida querendo corrigir o que a gente julga não está bom. Mas será que não está realmente bom? Eu deixo essa reflexão aqui, né? Vamos pensar nisso, né? Então, exercício do espelho. Você vai ficar de frente a um espelho e vai dizer para você, olhar bem nos seus olhos e vai dizer para você mesmo, diz o seu nome, né? E você diz, Jefferson, eu o amo e o aceito exatamente como você é. Aí é o início da sua relação com você mesmo, né? Fica aí esse outro exercício que a gente pode fazer. Muito bom, né? É uma dica valiosa e as pessoas não dão. A Luísa Rey dizia, né, que as pessoas faziam meio que pouco caso desse tipo de exercício simples, que parece muito simples. Você pegar o espelho, olhar direto nos olhos e fazer e fazer essa frase, né? E dizer essa frase. A cachorrinha tá latindo aqui. Tá muito barulho aí? Eu tô com a minha, Não, dá pra... Tá de a boa. netinha, a cachorrinha do meu filho, a Maia. Se tiver muito barulho, me avisa. Bom, então, na sequência da leitura desse capítulo, vem um outro subtítulo que é o problema raramente é o problema, ou raramente é o verdadeiro problema, certo? Peraí, deixa eu falar com a cachorra. Então fale, Cláudia, que Maia, enquanto isso, Renata, posso comentar aqui também o negócio de peraí. Roberta, Roberta, né? Ela indicou aqui um livro e sim. ela disse que o livro, né, é para você parar de controlar os Pronto. outros e cuidar de si mesmo, realmente, né? Parar de olhar tanto para os outros, querer controlar, porque é como ela coloca aqui embaixo, que a gente não pode controlar, né? Deixa eu ver aqui como foi que ela botou. Cada um possui uma lente diferente de enxergar a vida, né? E aí a gente não pode querer que o outro obrigatoriamente tenha a mesma percepção, né? Que a gente. E Muito bom. tá tudo bem, né? E tá Tá tudo tudo bem, bem, justamente. cada um ser do jeito que é, pensar do jeito que pensa. Eu acho que a gente só precisa respeitar, mas a gente precisa, sim, solidificar o que nós pensamos sobre nós E, mesmos. Até porque, a partir do momento que a gente tá bem com a gente mesmo, que a gente tá se amando, que a gente tá seguro, que a gente tá vivendo bem com a nossa solitude, que é a presença de nós mesmos, a gente se relaciona melhor com o mundo. É sobre isso, gente. Hoje eu não posso falar muito, não, porque quando eu começo a falar, me dá vontade de tossir. Vá, pronto. Claudinha, Cláudia vai Bom, continue. então, voltar. o Eu problema só estou preocupada raramente é o com a verdadeiro hora. problema. Não, eu tô vendo aqui. Aí ela vai dizer, né, dessas pessoas que ela atendia, muitas viviam preocupadas com a aparência, faziam cirurgias, faziam procedimentos e continuavam insatisfeitas. E aí ela fala de uma que fez plástica no nariz e o resultado foi ruim. Então ela diz assim, ó, o fato era que cada profissional estava refletindo a crença que ela tinha, que era ser feia. Então, ela atraía profissionais que faziam procedimentos ruins, né? Seu problema não era a aparência, mas o fato de que estava convencida de que havia algo errado nela. Esse é um exemplo aqui de uma pessoa.
O outro exemplo é uma pessoa com mau hálito, que também tinha pensamentos terríveis de raiva, de fúria, de inveja. Então, ela não verbalizava, mas o hálito que ela tinha expressava aqueles sentimentos que ela tinha dentro dela. Então, fala de outra menina de 15 anos, menino, né? Um menino de 15 anos que a mãe trouxe, que a família era um pouco disfuncional, que isso acabava acarretando lá os problemas de saúde do menino. Os pais separados estavam sempre discutindo, e o garoto, na verdade, não tinha uma vida doméstica estável. Então, tudo que acontece no entorno, dentro do ambiente familiar, vai repercutir também na saúde, né, nas atitudes dessas crianças que estão sendo formadas ali. Outro exemplo é de uma pessoa que queria ser ator. Então, ela vai ensinando essas pessoas a se amar. Ela vai dizer, daí alguns clientes chegavam para ela e falavam, mas eu não vim aqui para fazer isso, eu vim aqui para terminar minha dissertação de mestrado, e você quer que eu aprenda a me amar? Né? Então, ela vai explicando que o problema raramente é o verdadeiro problema. Então, a pessoa não está conseguindo avançar em alguma área da vida e fica falando que isso é por causa disso, por causa daquilo, e, na verdade, ela só precisa, de fato, parar e refletir sobre esse auto-amor, sobre se conhecer e entender o que está acontecendo com ela. Essa é a sugestão da Louise Hay, tá? Então, ela vai falar do excesso de peso. Gente, o que eu atendo de gente querendo, né? A Rê também deve, o pessoal aí deve saber que esse é um tema muito procurado. O que ela fala sobre o excesso de peso? Só um efeito exterior de um problema profundo e interno. Então, o que seria? Ela diz assim, que para mim, ele é sempre o medo e uma necessidade de se sentir protegida. Então, ela vai falar sobre o excesso de peso como uma proteção, que a pessoa, ela adquire aquela camada de gordura, né, em excesso, para se sentir segura, para se sentir protegida. Provavelmente alguma questão emocional bastante grave, né, que foi acumulando e a pessoa não lidou, não olhou e não entendeu que estava afetando essa questão do excesso de peso, tá? Então, ela diz assim, gastar tempo nos menosprezando por sermos gordos demais, sentir culpa a cada garfada que comemos, fazer todas as coisas más que fazemos a nós, quando engordamos, não passa de desperdício de tempo. E ela vai sugerir aqui uma coisa que eu sempre falo, que eu peguei dela, lógico, né, que a gente vai aprendendo as técnicas e vai utilizando depois como se fosse nossa, né? Na verdade, eu falo da dieta mental. Eu já falei isso para a Rê, para várias pessoas, que ela vai sugerir exatamente aqui nesse trecho. Então, ela vai falar, ó, é por isso que eu me recuso a focalizar a atenção na gordura ou em dietas, pois elas não funcionam. A única dieta que dá certo é a dieta mental. Ela evita pensamentos negativos, tá bom? Então, assim, para ser mais breve, né, nesse trecho que nós já estamos caminhando para o final, a ideia é, se você está com algum problema específico aí, que você está lidando e vai e volta e repete, não sai do lugar, e você já está querendo desistir, falar, não dá certo, eu não vou conseguir, comece a olhar para dentro e perceber quais são os pensamentos que você alimenta sobre esse problema. Se precisar, procure ajuda, mas não desista e fique aí eternamente com esse problema, porque tem solução. Essa é a minha sugestão. E aí o último trecho, né, Jefferson, é o verdadeiro problema, que é exatamente isso que ela vai falar sobre o exercício do espelho. Ó. Ela diz assim, então me vejo diante de um cliente que acabou de se olhar no inofensivo espelhinho e está todo nervoso. Sorrio com prazer e digo, ótimo, agora estamos olhando para o verdadeiro problema. O que ela quer dizer? Que a pessoa, ela fala que o problema está fora dela, mas não está, está dentro. Essa é a sugestão aí da Louise Hay para resolver as nossas questões. E uma coisa assim que eu acho muito interessante é que, por exemplo, muitas vezes, né, as pessoas
estão eternamente insatisfeitas, né, com a estética, e aí e fazem plástica, e plástica de nariz, e faz plástica de, sei lá, de barriga, de mama, e continua sempre com a necessidade de fazer mais coisas, mais intervenções, porque na verdade o problema não está fora, o problema está dentro. É sobre isso. Muitas Sobre isso. vezes é sobre isso. Você falando aí me veio a cabeça, né? Que eu já li, uma vez eu li uma frase de um livro de um antropólogo e que dizia assim: trata-se de mudar o corpo para mudar a própria vida. Ou seja, para ver, né? O interno está ali, mas a pessoa acha que não, que é o externo, né? Então, é por isso que Luiz Rey diz: qual é o verdadeiro problema? Né? E aí, para a gente encerrar, falta 2 minutinhos, eu vou ler o final, né? Mas eu quero deixar aqui, nós, né, na verdade, queremos deixar aqui a seguinte pergunta para todo mundo que vai assistir essa live, né? Por que você se critica? O que há de errado em você? O que há de errado com você? Por que você se critica tanto? Né? Vamos todos pensar sobre isso. E aí eu vou fazer aqui o final, que a gente sempre faz, né? Que a cada capítulo ela deixa uma, uma reflexão, né? E nesse ela diz o seguinte: na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Estou sempre divinamente protegido e guiado. É seguro para mim olhar para o meu interior. É seguro para mim olhar para o passado. É seguro para mim ampliar minha visão da vida. Sou muito mais do que minha personalidade, passada, presente ou futura. Agora, escolho me elevar acima de meus problemas de personalidade para reconhecer a magnificência do meu ser. Estou totalmente disposto a aprender a me amar. Tudo está bem no meu mundo. Então a gente podia pegar isso, né? Estou totalmente disposto a aprender a me amar, né? Ou lembrar disso, é seguro olhar para o meu interior, né? Exatamente. Então, com esse clima aí, né, de auto-amor, de realmente decisão de mudança, a gente vai se despedindo para poder encerrar e gravar a live. Desejo a todos um Feliz Natal, agradeço a cada um de vocês que assistiu, que esteve com a gente, ou que vai ver depois, e um Feliz Natal aí para todo mundo. Um Feliz Feliz Natal, Natal. um beijo no coração, muitas bênçãos, né? Paz e luz para E, todos vocês, os familiares, né? e segunda-feira estaremos com a última live do ano, É. juntos Exatamente. aqui. Beijo, Beijo. gente. Até. Muito amor. Muito Muito. amor.